Daí, pessoal, mais uma resolução. Verifique a equação geral e reduzida da reta representada no gráfico. Então eu só vou mexer um pouquinho nesse gráfico porque da forma como está aqui, está parecendo que eu tenho só um segmento de reta. Então eu vou dar uma prolongada aqui, ó. E a reta vai se estender aqui. E aqui também. Vou fazer ela passar aqui. Assim, fica um pouco melhor, tá? Então vou chamar aí de reta R. Ok? Bom, tem mais de uma maneira de estabelecer a equação geral e reduzida dessa reta aí. Certo? Eu vou usar duas maneiras, tá? Vou resolver a maneira prática, dispositivo prático, a partir dos pontos, de dois pontos conhecidos. Então eu conheço dois pontos. Ó. Eu conheço este ponto e conheço este ponto, que por coincidência, os pontos que eu conheço são os pontos de interseção, mas poderiam ser quaisquer pontos da reta, mesmo pontos fora dos eixos. Por exemplo, um ponto situado aqui, ó, 5 e alguém, certo? Poderia ser esse ponto aqui também. Então, quando eu conheço dois pontos da reta, como que eu faço? Coloco um ponto em cima do outro. Então, vou tomar isso aqui como sendo o primeiro ponto. Esse ponto aqui, eu vou chamar aqui rapidamente o ponto A e aqui ponto B. Então, esse ponto A, ele tem como quais coordenadas? O ponto A, ele tem como x 8 e como y 0, já que ele está sobre o eixo x. E esse ponto B tem como coordenadas x igual a 0, já que ele está sobre o y, e o seu y é menos 4. E aí eu armo o dispositivo. Ó. Coloco um ponto, 8 e 0, abaixo o outro ponto, 0 e menos 4, e abaixo ainda um ponto genérico xy. Aí repito o primeiro ponto, qualquer um deles, desde que eu tenha escolhido como primeiro. E eu escolhi 8 e 0 como primeiro. E aí eu vou estabelecer esse dispositivo igualando a 0. E agora eu resolvo multiplicando em diagonal 8. Deixa eu mudar essa cor aqui. Multiplicando aqui 8 vezes menos 4, menos 32. 0 vezes y dá 0. X vezes 0 dá 0. E aí ficou apenas menos 32. 0 vezes 0 dá 0. Menos 4 vezes x, menos 4x. E y vezes 8, 8y. Neste lado fiquei com menos 4x mais 8y. Aí lembra que sempre o lado direito tu vai copiar e o lado esquerdo tu vai trocar os sinais. Então, fazendo isso, eu tenho menos 32, copiei, e o lado esquerdo vai trocar, mais 4x menos 8y. E aí não esquece que isso é igual a 0. Bom, tenho praticamente a equação reduzida. Só vou dar uma melhorada, colocando o x na frente, 4x, depois o y, menos 8y, e menos 32. Já deu uma melhorada. Mas eu ainda posso melhorar mais esta equação reduzida, dividindo por 4. Já que todos os coeficientes aí são divisíveis por 4, eu vou tê-la de uma forma mais simples. Então, 4x divide por 4 dá x, menos 8 divide por 4, menos 2, menos 2y, e menos 32 divide por 4, menos 8. E aí eu tenho a equação geral da reta. Ok? Para encontrar a equação reduzida, já que ele pede as duas, né? Ele pede a geral, ele pede e ele pede a reduzida. Como que eu posso descobrir a reduzida? Bom, uma forma de encontrar a reduzida é isolar o y na geral. Então eu pego essa geral aqui, ó, isolo o y.
menos 2y, faz a falsa passagem, esse x vem para cá, menos x, esse menos 8 vem para cá, mais 8. E aí esse menos 2 fica dividindo, y igual menos x divide por menos 2, e mais 8 divide por menos 2. Finalizando a reduzida, y igual, menos com menos dá mais, x sobre 2, mais com menos dá menos, e 8 divide por 2 é 4. Está aí a equação reduzida dessa mesma reta. Olha como faz sentido. O meu coeficiente, vou colocar aqui, ó, y igual x sobre 2 menos 4. O coeficiente angular dessa reta, que eu chamei de R, coeficiente angular de R, é igual a 1 meio. Aqui, ó, 1 meio. E esse 1 meio, ele é positivo. Isso faz sentido por quê? Porque a reta está subindo. É uma reta ascendente. Reta ascendente sempre me leva a um coeficiente angular positivo. Então, antes do x tem que ser uma coisa positiva. E o coeficiente linear, o n de R, coeficiente linear, é menos 4, que justamente representa o quê? O corte no y. O coeficiente linear representa corte no eixo y. Então, nota que essa equação y igual a x sobre 2 menos 4, ela tem tudo a ver com realmente aí o desenho. Então, isso é uma forma de determinar a equação reduzida e geral da reta, usando o dispositivo prático aqui, que enfilera rapidamente aqui mais uma vez, ó, um ponto conhecido, o outro ponto conhecido e o xy. Aí repete o primeiro, arma o dispositivo igual a 0 e vai fazendo as multiplicações em diagonal. Outra forma de chegar na equação reduzida e geral, ou geral e reduzida dessa representação geométrica, é através da equação paramétrica. Equação paramétrica. Isso por quê? Porque, especialmente nesse exemplo aí, eu conheço as interseções no eixo x e no eixo y. A interseção no eixo x é no ponto 8 e 0. Ou seja, no x igual a 8. E a interseção no eixo y é feita no ponto 0 e menos 4. Tá aqui, ó, corte no y menos 4. Então, menos 4. E aí, a equação paramétrica tem o formato x sobre um p mais y sobre um q, isso igual a 1. O que é o p e o que é o q? O p é o corte no x. Então dá para dizer que o p é o próprio 8 aqui, ó. O 8 é o p, é o corte no x. E que o q, aqui embaixo do y, o q é o corte no eixo y. Então o corte no eixo y é o menos 4. Então ele é o q. Então, substituindo isso, eu tenho x sobre p, x sobre 8, mais y sobre o q, menos 4. Isso é igual a 1. Vou dar uma mexidinha aqui, vou dar uma arrumada. E aí tenho x sobre 8, mais com menos dá menos, menos y sobre 4, igual a 1. E aí eu faço MMC entre 8 e 4, MMC, que é igual a 8. 8 divide por 8, 1, vezes x, x. 8 divide por 4, 2. 2 vezes y, 2y. Então, x menos 2y. Igual 8 divide por 1, 8, vezes 1, 8. E aí eu tenho x menos 2y, traz para cá, menos 8, igual a 0. Olha só, a mesma equação geral. X menos 2y menos 8 igual a 0. E aí, claro, se eu desenvolver aqui, isolar o y, eu vou chegar na reduzida y igual a x sobre 2 menos 4, como eu mostrei aqui. Ok?
Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela tua visita. Obrigado pelos compartilhamentos que andam sendo realizados aí pelas pessoas que assistem os vídeos. Alguns gostam, compartilham com seus colegas de aula, com seus amigos do cursinho. Aqueles que estão também curtindo os vídeos, que estão comentando. Agradeço também aqueles que me mandam e-mail, né, e alguns com críticas, outros com sugestões, outros também agradecendo, né, dizendo que estão gostando. Então, obrigado a todos, forte abraço e até a próxima.